Vamos de reflexão do nosso evangelho da quinta-feira passada, dia 16. A mensagem foi filhos, é a mensagem 136 do Vinho de Luz. Então vamos lá, vamos refletir sobre essa mensagem. O texto já começa assim, tá lá no outro vídeo, tá? Se você quiser ver, assistir o texto todo, volta lá no outro vídeo da semana passada que tá lá toda a leitura. Então ele já começa assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo. Aí ele começa assim: se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Então, essa reflexão nós já começamos, eu já vou começar a refletir com você dizendo que nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos perdoar os nossos pais. Se você tem alguma questão com os seus pais, você precisa resolver isso, você precisa perdoá-los, você precisa liberá-los, agradecer, simplesmente por eles terem nos trazido, né, nos recebido, nos aceitado, trazer para essa experiência humana. Muitas vezes a gente fica, até mesmo durante a nossa vida adulta, quando a gente já tem uma certa idade, né, nós já somos maduros, a gente fica esperando nos nossos pais, a gente fica cobrando deles o que eles não nos deram, né? Então, assim, eles deram o que eles podiam dar. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente, em algumas situações, cada pessoa tem a sua história com a sua família, com os seus pais, e muitas vezes é difícil da gente compreender isso e aceitar. Mas uma coisa é muito, assim, verdadeira, eles deram o que eles puderam dar. Ninguém dá o que não tem, né? Coisas materiais, afeto, amor, atenção, nós não damos se a gente não tem, né? Nós não oferecemos para outra pessoa, mas é algo que a gente não pode ficar cobrando, principalmente você que é adulto e você que está ouvindo esse vídeo, né, aqui comigo, você deve ser adulto. Nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque isso fica uma energia parada, né, ali no nosso campo vibracional, e aquela energia ela fica estagnada e a gente prende as pessoas, né, no caso os nossos pais, a nossa vida não anda, ela não se desenvolve. Eu tô falando por experiência própria, né, gente? Eu passei muito tempo por várias questões que eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Mas eu passei durante muito tempo com esse sentimento de cobrança, né, de querer ser vista, porque todos nós queremos ser vistos pelos nossos pais, né? Nós somos crianças, naquele momento em que a gente era criança, o que a criança mais quer é ser vista pelos pais, é ser validada pelos pais, por aquilo que elas estão fazendo, brincando, construindo. E muitas vezes os pais, por vários motivos, eles não eles não validam, eles não têm tempo para ficar ali com os filhos. Por questões sociais, por questões pessoais, muitas vezes eles não têm aquele tempo, aquela disponibilidade para dar para a criança, para atender a demanda da criança que necessita. E aquilo ali vai ficando gravado, né, no inconsciente da criança. Isso eu estou falando na parte da questão que a gente vem, das questões humanas, né, que a gente vem para cá e tem as nossas vivências. Fora a questão reencarnatória, espiritual, que nós já trazemos, né, com aqueles pais. Não é, provavelmente não é a primeira vez que a gente viveu com essas pessoas, nós tivemos outras vivências. Isso, gente, é uma coisa real. Então, assim, talvez você não acredite em reencarnação, mas se você se der a oportunidade, um dia você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, talvez uma terapia de regressão, né, de memórias, de vidas passadas, você vai ver ali
que é real. Então, não é a primeira vez que a gente viveu com essas pessoas. Então, a gente já traz essa carga, né, espiritual das vivências. É só a gente olhar para a nossa vida agora. Nós estamos vivendo, né, tendo as nossas relações com os nossos pais, e numa outra existência, essa carga energética, essas coisas que não se resolveram, e também as que se resolveram, mas principalmente as que se não resolveram, né, que não harmonizaram, elas vão ser levadas para uma outra existência, e aquilo ali vai ficar ali rodando no seu inconsciente como se fosse um programa. E aí muitas coisas que acontecem ali no dia a dia, você não entende, mas são coisas que você trouxe ali com aqueles pais, com aquela outra vivência que você teve, que afeta a sua relação. Então, assim, o central, né, que a gente fala das relações com os nossos pais, nós temos a responsabilidade, tanto eles têm conosco, né, da responsabilidade de, como diz o texto, assim, que a gente foi confiado para essas pessoas, para que nos trouxesse para essa vida, né, e tanto nós temos obrigações também com os nossos pais, compromissos. E esses compromissos, eles têm que ir além das nossas relações, dos nossos sentimentos que a gente tem por essas pessoas, que muitas vezes são relações conflituosas, como eu já falei, né, proveniente de outras vidas, ou até mesmo dessa vida atual. Mas o nosso compromisso com eles tem que estar acima disso. A gente tem que honrar essas pessoas por ela nos ter trazido para cá, por nos ter recebido nessa questão terrena, e honrar também a partir também do ponto de vista espiritual, porque os nossos pais, especialmente a nossa mãe, é um portal para que a gente venha para esse planeta. Sem eles, a gente não viria. Sem a aceitação deles, a gente não viria para esse planeta. Fora as questões também vibratórias, que a gente vibra ali na mesma frequência dessas pessoas. A gente tem algo ali, talvez não todo, mas algo ali que a gente está em ressonância com essas pessoas, e a gente vem. Então, para que a nossa vida ela se desenvolva, tanto a nossa vida pessoal, tanto a nossa vida financeira, né? A gente vê bastante coisas, hoje, ferramentas, né, que comprovam que a nossa parte financeira, a nossa capacidade de criar, de sustentar o dinheiro, né, a prosperidade, não só na relação ao dinheiro, mas em tudo, tem muito a ver com a harmonização que a gente tem com os nossos pais. E a gente precisa aceitar eles como eles são. Logicamente que nem sempre a maneira como eles são vai nos agradar, mas a gente não tem o direito de julgar. E assim, eu não estou falando aqui que é fácil, né, lidar com isso, mas quando você tem essa consciência, né, que os seus pais, eles são como são, eles deram para você o que eles podiam, e você tem essa consciência, quando você começa a ter essa consciência, você já está ali dissolvendo essa energia que fica pairando no seu campo e no campo dele. Então, às vezes nem eles se libertam, né? Porque fica ali como se fosse uma dívida, e nem você se liberta energeticamente, ali fica perdurando no campo da família. Então, é inteligente, né? Essa expressão mesmo, é inteligente que a gente libere os nossos pais, que a gente, principalmente que nós somos adultos, a maior honra que a gente pode dar para eles é cuidar da nossa vida, é nos cuidar, é ser independente, caminhar, né, seguir na nossa vida e liberar eles sem cobranças, porque eles já deram pra gente, eles já ofereceram pra gente tudo o que eles poderiam oferecer, gente. Às vezes, até você pode falar assim, mas será mesmo, eles poderiam fazer mais? Poderiam, mas eles não sabiam fazer,
não estavam disponíveis, mesmo que eles quisessem, assim, a gente não tem como oferecer 100%. Eu sou mãe, eu sei disso, por mais que a gente queira estar presente e queira oferecer tudo, a gente não consegue por muitas questões, né? Questões do planeta, questões sociais, questões individuais, que a gente não consegue, mas mesmo assim, dentro dessa dinâmica, a gente já ofereceu tudo que a gente poderia. Como eu já falei, nós não damos aquilo que a gente não tem. E nós precisamos aceitar, nós filhos precisamos aceitar isso e caminhar e fazer as coisas que a gente precisa para poder nos equilibrar. Se a gente precisa fazer terapia, procurar uma terapia para fazer. Eu estou falando isso também por própria experiência. O meu processo foi bem longo, até eu compreender várias coisas e liberar aí, principalmente a minha mãe, né? Que o meu pai, ele desencarnou quando eu era criança, e aí eu fiquei com a minha mãe. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceu, mas ao longo do tempo eu fui entendendo e fui começando esse processo de liberação e de honrar ela como ela é, e entender que ela me ofereceu, me deu aquilo que que ela podia dar. E eu já sou adulta e já posso caminhar, já posso seguir na minha vida. Então, o livro, ele fala assim, que quando a gente já vai ficando jovem, a gente esquece dos nossos pais, e aí às vezes a gente não desfaz das coisas, da experiência deles sobre a vida, sendo que eles já têm uma experiência, mas muitas vezes a gente ignora, e é bom que a gente olhe para essas experiências, principalmente para que a gente não repita, né? Eu vejo assim, para que a gente não repita as mesmas coisas que eles fizeram, que não deram certo. E aí ele fala assim, ó, os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. Eu já falei sobre isso. Aí ele fala aqui, ó, é indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. É exatamente isso na experiência, quando os nossos pais falam, olha, isso não é legal, isso é que dá problema. É bom a gente olhar para isso e ver se isso faz sentido, assim, dentro da nossa caminhada e, principalmente, considerar a experiência que eles têm, mesmo que você vá lá e faça a mesma coisa, mesmo que você vá lá e ele falando para você não fazer ou para fazer outra escolha, você vá lá e faça mesmo. Então é bom olhar isso, é bom considerar o que eles estão falando. E aí ele fala aqui, ó, se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento nas zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Então muitas vezes os nossos pais eles estão fazendo outras escolhas, eles estão vivendo outras coisas que a gente vê que não é bom, mas nem mesmo assim a gente tem que largar eles à sorte. A gente tem que procurar alguma forma de ajudar. Eu sei que às vezes as pessoas não aceitam ajuda, mas a gente sempre acha um jeito para ajudar, para amenizar ali, sem intervir nas escolhas dele, porque nós também temos as nossas escolhas, eles têm a deles e a gente precisa respeitar. E logicamente que a gente vai dar a nossa opinião, vai tentar fazer de tudo para a pessoa não, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, que muitas vezes nós vamos tentar ajudar e não vai funcionar. Aí ele fala aqui, ó. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuir aos benfeitores os inestimáveis dons que lhe devem, né? Que a gente deve por isso, porque é uma hierarquia, eles vieram primeiro, aceitaram nos trazer para cá e por isso a honra é essa, né? E aí a gente tem que fazer de tudo para poder a gente perdoar, se a gente tem algum conflito, nos harmonizar, mesmo que
você tenha que ficar longe, né? Às vezes não consegue conviver com a pessoa. São diversos tipos de dinâmica, né, familiar. E aí, mas assim, soltar isso, soltar esse sentimento, soltar a pessoa, liberar ela e você viver a sua vida, que dá bastante certo. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. Por quê? Porque a gente, se a gente não aprende também a oferecer, né, as lições dos nossos pais e a oferecer ali para os nossos pais, como que a gente vai fazer para nossa família, para os nossos filhos? Nós vamos acabar repetindo as mesmas coisas. E é aqui que pega, porque nós muitas vezes, quando a gente é criança, observa a nossa dinâmica familiar e quando a gente cresce, que se torna adulto e vai ter filhos, nós vamos repetir as mesmas coisas. Então, a gente precisa ter essa consciência. Se nós não tivermos uma dinâmica familiar harmonizada, mas tendo essa consciência de que agora nós somos adultos e precisamos deixar os nossos pais em paz, né? Liberar eles, nós precisamos também nos cuidar e quando a gente for formar uma família e ter filhos, a gente não está repetindo as mesmas coisas que eles fizeram conosco. Isso é importante de ver. Porque se a gente vai repetir as mesmas coisas, nós não vai funcionar. Porque cada pessoa vai receber de um jeito. E é bom que a gente quebre esse padrão. Quebre esse padrão familiar, porque muitas vezes esse padrão ele vai perpetuar por várias gerações nossas. Os nossos filhos vão acabar repetindo com os outros filhos. Mas é bom que a gente está tendo essa informação, né? E a gente quebre essa repetição, tá bom? Então, o vídeo é sobre isso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te dado uma lucidez, uma contribuição para que você faça esse processo de liberar os seus pais, de não cobrar, de você se tornar adulto, de você adultizar e tomar de conta da sua vida e caminhar, tá bom? Gratidão e até o próximo evangelho.